Boa tarde. Boa tarde. Começa o nosso conteúdo dessa quinta-feira, dia 17/9/2020, né? Nossa aula gravada hoje está lá no nosso conteúdo de ciências. Nós vamos dar continuidade aqui, né, às propostas que temos para entender alguns componentes do corpo humano, tá? Mas, pessoal, nós estávamos trabalhando sobre o sistema respiratório, né? Que vem mostrando, né, toda a expectativa, como que ele funciona, como que se cuida da saúde dos pulmões. E nós vamos começar hoje o nosso conteúdo lá na página 19 do nosso material didático do volume 2, tá? Inclusive, nós vamos fazer este investigando aqui, ó. Tá vendo? No início da página já vem te mostrando um assunto super atual que tem acontecido, infelizmente, no nosso Brasil, né? As queimadas têm ocorrido não apenas na Amazônia, mas também em outras regiões do Brasil. Qual é a situação do seu estado em relação às queimadas? Então, nós vamos falar aqui de Minas Gerais, como que tem ocorrido, né? As queimadas em 2020, tá? Em companhia de um adulto, você vai consultar a internet usando, né, a palavra-chave, o nome do seu estado, mais queimadas, mais 2020, que são as palavras-chave, e com essa ajuda você vai selecionar a publicação que mais te parecer confiável, tá? E vai ler e registrar em folha separada. Nesse caso, você vai me enviar por e-mail essa atividade, falando das informações que você descobriu, tá? Aí você não vai esquecer de colocar a fonte da sua investigação, qual que foi o site, qual que foi a demanda, né, que você conseguiu achar aí, tá? Não deixe de colocar essas fontes de informações aí e me enviar no e-mail em folha separada, tudo bem? Pessoal, e nós vamos também fazer a atividade aqui do Antes de Seguir, que é uma continuidade da aula passada, falando sobre a poluição do ar, né? Como que as pessoas que vivem com ar poluído, como que é a razão, né? Após atividades elas vão ficar mais leves, você vai explicar esse fenômeno pra gente. As doenças do coração e de outros órgãos, né? Por exemplo, câncer de bexiga, que são as mais comuns em moradores de cidades com o ar poluído. Você vai identificar o meio de transporte poluente do ar nos pulmões até outras partes do corpo, causando doença, coisa que nós vimos aqui no conteúdo passado, tá? E você vai fazer todo esse antes do seguir aqui da página 19 e da página 20, ok? E ele vai se concluir lá na página 21, tá? Não deixe de responder essas questões aqui. É importante que vocês façam, tá? Para dar continuidade aqui e também treinar tudo que nós já discutimos sobre o sistema recirculatório e a saúde dos pulmões, tá bom? E na aula de hoje, pessoal, nós vamos começar a entender como que se dá a circulação no organismo, como que se dá a circulação no corpo humano, tá? Você já estudou que os nutrientes e o oxigênio são transportados no interior do corpo pelo sangue, tá? Além disso, você também já aprendeu que são formados os resíduos no uso de nutrientes e do oxigênio pelas células, né? E parte desses resíduos também é transportada pelo sangue e eliminada na urina, tá? O gás carbônio, que é eliminado na respiração, mas também coloca o sangue em movimento, que é permitindo esse transporte, tá? E isso você vai descobrir nesse tópico aqui, que é da respiração. Então, na página 21, né, nós lemos aqui, e nós vamos também para a página 22 aqui do nosso material didático. Inclusive, tem mostrando aqui um esquema de representação do sistema circulatório humano, né? Que os vasos sanguíneos que transportam sangue rico em oxigênio, que são representados pela cor vermelha, e os vasos sanguíneos que transportam sangue pobre em oxigênio são representados pela cor azul aqui no esquema, tá? Os órgãos relacionados à circulação de materiais no corpo formam, né, o sistema respiratório. E eles formam o sistema circulatório. E eles são o coração e os vasos sanguíneos, as artérias, as veias e os capilares, tá bom? Esse aqui é o nosso sistema circulatório, tá? Aí nós vamos entender também a função desse órgão do sistema circulatório, que é um dos mais importantes do sistema, tá?
O coração é um órgão muscular que se contrai e relaxa continuamente, né? Então, o tempo todo ele está fazendo esse movimento aí de contração e de relaxamento. Sua função é bombear sangue para o corpo, né? Isso é impulsionar o sangue para todas as partes do corpo. Isso é importante, pois o sangue contém nutrientes e o oxigênio do que o corpo precisa. Olha só, é uma máquina mesmo, né? Impressionante. O coração é oco e é formado por 4 cavidades, tá? O átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Observe a estrutura interna do coração na imagem a seguir. O coração, pessoal, tô até procurando aqui se tem um coração aqui da Elo. Não é aquele coraçãozinho que a gente faz, que a gente desenha, não. Ele é bem diferente daquilo ali. E nós temos aqui também esse seguinte esquema mostrando a estrutura do coração, tá? Com todos esses órgãos aí que eu falei, tá bom? E mais detalhes também, que é para você ler, relembrando aí, né? Que as veias em vermelho, sangue rico em oxigênio, e as veias em azul, sangue pobre em oxigênio, tá? A representação aqui. Pode ler essa parte aqui da 22, grifando as partes mais importantes, tá? Mas na aula de hoje nós vamos ficar só até a página 22 aqui, para você se concentrar em fazer a atividade do investigando e também a atividade do antes de seguir, tá bom? Então, pessoal, não deixe de voltar a leitura aqui na página 22, na página 21, porque esse momento do sistema circulatório é importante a gente introduzir e é importante a gente já criar conhecimento desse sistema, tá bom? Então, não deixe de ler e não deixe de fazer suas atividades. Qualquer dúvida, estamos à disposição nas lives para você tirar as suas dúvidas aí, tá bom? Tenha uma boa atividade e uma boa quinta-feira, pessoal. Olá, nosso conteúdo de língua portuguesa dessa quinta-feira começa na página 20. Por quê? Na página 19 nós temos esse conteúdo aqui da ponta da língua e nós não vamos fazer essa atividade, tá, pessoal? Porque vai te demandar muito tempo, você já está concentrado em fazer sua produção textual sobre reportagem e também concentrado em fazer o seu folheto informativo, tá? Então nós vamos deixar essa atividade aqui por um outro momento, tá bom? E vamos para a página 20, falar sobre o estudo da escrita, tá? Os sons da letra X. Inclusive vou relembrar para vocês aqui a regrinha do uso da letra X. Nós já vimos essa regra em momentos passados, mas eu vou relembrar para você no vídeo de hoje, tá bom? As regras, né? Depois do ditongo, que são o encontro aí das duas vogais permanentes, que é o ditongo, né? Então, depois do ditongo, sempre vai usar a letra X. Quando a primeira sílaba da palavra for EN, também você vai usar, né? Antes da primeira sílaba das palavras EN, você vai usar também o X. Palavras de origem africana e palavras de origem inglesas, que são aquelas palavras aportuguesadas, tá bom? Palavras que são de outros idiomas que nós tomamos como apropriação, igual shampoo é um exemplo dessas palavras, tá bom? E palavras também que após a sílaba ME, tá? Então essas daqui são algumas regras para o uso da letra X, tá bom? E aí nós vamos fazer essa atividade aqui do estudo da escrita, falando dos sons dessa letra, né? Você sabia que a letra X tem sons diferentes? Conheçam os sons que nela pode ter. Aí nós temos uma charge aí, muito interessante essa charge, né? Falando o seguinte, do ponto de vista do planeta, não existe como jogar lixo fora, porque não existe fora, né? E tem o R aí de reduza seu lixo, reduza suas compras e reduza o seu consumo, tá? Inclusive, pessoal, tá falando aqui na atividade que no texto, né, que é essa charge, há duas palavras escritas com X, existe e lixo. Leia-se em voz alta e marque de azul o som que a letra X apresenta na palavra existe. De vermelho, o som
da palavra lixo, tá? Então, você vai marcar aí as opções. Que som que o X da palavra existe vai produzir, você vai marcar de vermelho. E o som que o X da palavra lixo vai produzir, você vai marcar de azul, tá? E aqui tá te pedindo para você identificar a palavra intrusa em cada grupo e vai circular, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode consultar sim o seu dicionário, não tem problema, tá? Porque todas essas atividades aqui vai ser pautada no uso do X, tá? E é um estudo da nossa escrita aí, tá bom? Aí nós vamos ter a questão 3 aqui com o quadro, né? Que você vai, de acordo com a letra X, vai apresentar, né, essas palavras. Também tem uma sequência aqui de complete, muito interessante para fazer, né? Duas ou mais palavras que vão representar aí o som do X, tá bom? Pessoal, inclusive também esse aprender é divertido aqui da página 22, nós não vamos fazer ele, porque é um aprender divertido pedindo para fazer uma atividade em sala de aula, com o professor, com os colegas, e como nós estamos num momento diferente, nós não vamos fazer essa atividade aqui, tá bom? Do aprender é divertido. Mas voltando a continuar aqui o nosso estudo da língua agora, que nós já fizemos 4 atividades do estudo da escrita, que é o uso do X, nós vamos fazer agora o nosso estudo da língua, tá? Tem uma tirinha aqui, tá? E você vai responder, tá bom? Essa pergunta aqui, ó. Releia o trecho do terceiro quadradinho. A querer o que eu não preciso. A quem se refere eu nessa tirinha, tá? Porque essa atividade nós vamos estar falando de 2 pronomes, tá? Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Isso aqui é uma coisa que você já aprendeu no 4º ano. Nós já conseguimos também falar sobre esses pronomes no início do ano. Então, você vai estar retomando aqui essa atividade, só que de forma mais profunda, né? Então, assim, vamos ler as regras aqui desses 2 pronomes, tá bom? Eu é um pronome pessoal. Os pronomes pessoais são palavras que se referem às pessoas na frase. Além de eu, você já aprendeu os pronomes tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, que são conhecidos como os pronomes pessoais do caso reto. Beleza? Relembrando também o do caso oblíquo. Me também é um pronome pessoal. Ele é usado como complemento da frase. Esse tipo de pronome se dá se o nome de pronome pessoal do caso oblíquo, tá bom? E aí você vai ter 2 atividades aqui para finalizar essa partezinha aqui desses pronomes, tá? E na página 24 a continuação também, tá? Inclusive, lá na página 24 já tem um quadro aqui de pronomes pessoais do caso oblíquo que completam a frase. Então, você vai conhecer os pronomes no singular e os pronomes no plural. Todos esses que você já conhece, mas no singular e no plural. É importante saber que os pronomes o, a, os e as podem apresentar como as formas, né? Lo, lá, los e las. E também no N, né? No, na, nós e nas. Por exemplo, vamos ter 2 exemplos aqui. Vou buscar as meninas na escola. Vou buscá-las na escola, tá? E outro exemplo, os meninos leram a carta rapidamente. Os meninos rapidamente. Os meninos leram-na rapidamente, tá? Tem esses 2 exemplos aqui. Pessoal, aí você vai fazer essa atividade aqui da página 24, que é só a questão 2. Não esqueçam de ler o quadradinho, marcar, que ele é importante você memorizar esse quadradinho aqui, tanto no singular e quanto no plural, tá bom? E hoje nós vamos ficar só até a página 24, tá? Para você não confundir o outro pronome que é de tratamento, que nós vamos ver ele na próxima aula, tá bom? Não esqueça, nós já estamos no volume 2, tá? Não esqueça de fazer suas atividades, tá bom? E não esqueça também de assistir a aula até o final.
e deixar tudo em dia aí, tá bom, pessoal? Te espero aí na nossa aula de matemática e qualquer dúvida nós estamos amanhã à disposição na live para retirar todas as dúvidas, tá bom? Boa tarde, nosso conteúdo de matemática dessa quinta-feira, nós vamos estar falando aqui sobre medindo o tempo, né? Inclusive, nós vamos aprender também uma coisa muito interessante, alguns alunos já sabem, mas outros ainda não, que é a questão do relógio analógico, né? Vamos deixar um pouco o relógio digital e aprender essa estrutura do relógio analógico, tá bom? Mas vamos entender que nós vamos trabalhar o nosso material didático da página 25 até a página 28 dessa quinta-feira, tá? E vamos entender aqui um pouquinho desse medindo o tempo, como que funciona essas coisas, né? E como que nós vamos trabalhar situações, problemas, medindo esse tempo, tá bom? Com a criação do relógio, o tempo passou a ser medido também em horas, minutos e segundos, tá? A unidade padrão de medida é o tempo. E é o segundo, né? Do tempo é o segundo. No entanto, é possível medir o tempo usando outras unidades, como os minutos, as horas, os dias, as semanas, os meses e os anos, né? Que isso aí o pessoal do quinto ano já sabe dominar muito bem, tá? Essas unidades e alguns instrumentos de medição de tempo já foram estudados em capítulos anteriores e agora você vai trabalhar algumas situações, problemas envolvendo essa passagem de tempo. Inclusive na página 25 aqui nós temos duas situações, problemas envolvendo a situação do tempo, tá? Por exemplo, se determinarmos mês que teve 5 terças-feiras, este mês não pode ter tido, aí você vai calcular e vai fazer, tá bom? Tem um espaço aqui para você calcular a sua operação e fazer, tá? Inclusive também uma questão que dá a prova Canguru, falando, né? Uma questão também que eu acho que eu já até coloquei em avaliações, né? Eu acho que você já tem uma vivência parecida com essa questão aí, tá? O aniversário de Kátia foi ontem, amanhã é quinta-feira. No caso, é só situação problema, tá, gente? Em qual dia da semana foi o aniversário de Kátia, tá? Situação aí para você responder e resolver. Isso daí tá de graça, tá? E aí nós vamos continuar aqui na página 26 e fazer essas atividadezinhas aí do antes de seguir, que é importante para você treinar isso aí que a gente já conseguiu visualizar e entender, tá bom, pessoal? Questão 23, a questão 24. Inclusive a questão 24 aqui tá falando, né, sobre essa questão das horas aí, né, e dos cálculos que você vai determinar, né, a distância lá para a realização dessa prova, tá? Inclusive, pessoal, a questão 25 é importante você fazer no seu caderno, tá bom? Tá escrito aqui, responda no seu caderno. A opção A e a opção B relacionados ao problema da questão 24 aqui, tá? Temos uma tirinha aqui. E chegamos no nosso relógio analógico. Então não deixe de fazer as atividades aqui do antes de seguir, que vai te nortear sobre essas situações aí do tempo, tá bom? Você conhece o relógio analógico? Tá aí na sua lateral do seu livro didático aí, prazer, tá? Pro relógio analógico. Inclusive, eu até dei uma sugestão para vocês, eu acho que não foi para vocês, mas foi para a turminha do ano passado. Se você vai ganhar de presente um relógio, se alguém tem intenção de te dar um relógio, já pede um relógio ponteiro, um relógio analógico, para você já começar a treinar, tá, gente? Porque decorar isso aqui e treinar é só você praticando para aprender a olhar as horas nesse tipo de relógio, ok? Tá? Você já observou que algum deles tem 3 ponteiros? Para que serve cada um ponteiro? No relógio ao lado, os 2 ponteiros da cor preta são responsáveis para indicar as horas e os minutos. Neste caso, o ponteiro mais curto vai indicar as horas e o mais comprido vai indicar os minutos. Alguns relógios analógicos também com o terceiro ponteiro mais fininho, de cor diferente, né? Que ele vai servir para marcar os segundos, tá bom? Para fazer a leitura das horas, deve-se observar as indicações dos ponteiros. Considerando o relógio apresentado, siga os passos. Primeiro, localize
o ponteiro de horas, que é o mais curtinho, não se esqueça desse detalhe. O ponteiro mais curto passou um pouquinho do número 3 aí, tá vendo? A hora marcada no relógio está entre 3 horas e 3h59, tá? Depois, você vai verificar a indicação do ponteiro dos minutos, o mais comprido. O ponteiro mais comprido está apontado para o número 2. Isso indicará que passou das 3 horas, o equivalente a 10 minutos, tá? Você sabe por quê? Os relógios são divididos em 12 partes iguais. E 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, cada parte vai corresponder a 5 minutos, tá bom? Olha só, cada parte vai corresponder a 5 minutos, ele vai corresponder a 1 hora, né, que são 60 minutos, então vai ter 12 partes iguais divididas ali. Você ainda que não domina olhar as horas no relógio analógico, o que eu te dou um conselho é ter um relógio analógico ou pedir alguém emprestado desse formato aí, com todos os 12 numerozinhos, tá bom? Porque senão você vai confundir. Que temos diversos tipos de relógios analógicos. Como eu falei para vocês, eu sempre prezo em ter para me treinar, tá? Quando eu estava começando no 5º ano, lá um tempinho atrás, né, gente? Eu fazia esse treinamento aí com o próprio relógio, tá bom? E por fim, encontre o ponteiro dos segundos, que é o mais fino e o mais longo, e geralmente ele está em cor diferente, tá? Ele está apontando para o número 11, indicando que se passaram 55 segundos. E a ideia é semelhante ao ponteiro dos minutos, considerando que 1 minuto é equivalente a 60 segundos e cada parte corresponderá a 5 segundos. Portanto, o relógio da figura está marcando 3 horas, 10 minutos e 55 segundos, tá bom? Volte no conteúdo, leia mais de uma vez e treine o relógio analógico. Não tem segredo, é só você treinar. Tá bom? E aí nós vamos fazer essa atividade aqui durante o seguir da página 28, que são só 2 questões. Uma com os relógios aí, digitais e a outra com relógio analógico, que você vai ter a oportunidade de marcar aí, de mostrar que você aprendeu as funções dos ponteiros do relógio, tá bom? Inclusive, pessoal, não deixe de praticar o que você aprende. Por isso que no conteúdo de matemática, português e todos os conteúdos das nossas aulas do 5º ano, tem atividades sim. O material didático está composto de atividades. É para você praticar o que você aprende. Porque só me ouvir falar não vai te levar a concluir esse processo, tá bom? Então tem que praticar. E como que a gente vai praticar? Através das atividades, tá bom? Então, até amanhã na nossa live. Não deixe de participar. Um forte abraço e faça todas as suas atividades dessa quinta-feira, tá bom, pessoal? Grande beijo para todos. Até lá!